nem do lado de Hitler, nem do lado de Vichy. Essa França digna, essa França nobre, essa França que não devemos idealizar porque ela também teve seu lado sombrio. É ela, no entanto, que nos deixa a herança bela e luminosa que se chamará cultura antifascista. La culture antifasciste. Evidentemente, há todos os tipos de gente nessa França antifascista. Velhos conhecidos que deixamos no episódio anterior, menos meticulosos em relação às liberdades. Penso em Romain Rolland, por exemplo, que deu origem ao movimento Amsterdam Pleyel, ou então em Henri Barbusse, o fundador do Clarté. Escritores jovens como este Albert Cohen, que 10 anos antes de Solal, 40 anos antes de Belle du Seigneur, fazia uma revista que publica textos de Freud, Einstein, Werfel, Martin Buber ou Marcel Proust. A revista entra nitidamente para o campo dos defensores da cultura e dos valores do esprit ameaçado. Entre eles, há o autor de A Traição dos Intelectuais, humanistas tradicionais, mais calmos. Encontramos, sobretudo, Gide e Malraux. Os dois decidem ir à Alemanha para defender o comunista Dimitrov, que os nazistas procuravam culpar no início de 1934, depois do incêndio do parlamento do Reich. Seus biógrafos pouco sabem dessa viagem. Tentamos refazer o percurso desde essa estação de Berlim, hoje completamente destruída, onde eles chegam de braços dados, o jovem autor de Os Conquistadores e o velho imoralista que deve lembrar Gisors. Imaginemos esses dois heróis, embriagados, passeando pelas ruas da cidade para matar o tempo. Esperam a audiência que pediram com Hitler ou com Goebbels. Vão até o parlamento do Reich, suponho, para ver o corpo de delito. Vão à prisão Moabite, sob as janelas de seu herói, onde, seja dito de passagem, a lendária disciplina prussiana já não é mais o que era. Vão até o Spree, o rio que atravessa a cidade, no lugar exato em que outrora foi assassinada e liquidada a coronhadas Rosa de Luxemburgo, uma outra comunista. O estado de espírito deles não proíbe de incluí-la em seu panteão íntimo. Voltam para a estação. Passeiam por lá. O mais moço não pode deixar de lembrar que se encontrou por acaso dias atrás com Drieu, seu amigo. Também estava de passagem, mas já na outra margem. O que disseram? Foram fiéis ao princípio de evitar conversas sobre política? É o tempo do desprezo. Dos autos de fé. E se nossos dois amigos não conseguem a audiência, levam informações preciosas sobre a barbárie em marcha. Na volta, servidão de material para belos discursos em congressos, porque é a época dos congressos, das reuniões populares, das grandes mobilizações e do famoso Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas. Seus fundadores estão mortos, mas tivemos a oportunidade de encontrar um dos últimos sobreviventes do comitê antes que ele desaparecesse. Olhem, é difícil acreditar que esse célebre especialista das civilizações pré-colombianas, esse acadêmico francês, esse homem que se identificou com os ultras da organização do Exército Secreto, tenha sido antifascista de primeira hora. Pois é verdade. Ele se chama Jacques Sustel e conta. Em 1934, eu estava embrenhado numa floresta no sudeste do México. Ao sair de lá, descubro pelos jornais que houve incidentes violentos em Paris, que morreram pessoas, que o governo mandou atirar na Ponte da Concórdia. Fiquei muito alarmado. Entrei em contato com meu professor e grande amigo Paul Rivet
que era diretor do Museu do Homem. Soube, então, da existência do Comitê de Vigilância dos Intelectuais Antifascistas, o CVIA, fundado por ele, Paul Langevin, o físico, e o filósofo Alain. Naturalmente, eu aderi. De maneira geral, havia gente ansiosa com a situação na Europa Ocidental e, sobretudo, na Alemanha. Víamos também aumentar o risco de guerra. Havia no CVIA uma tendência mais pacifista do que propriamente antifascista. Havia pessoas que eram mais pela liberdade e outras mais pela paz. Antes de concluir, eu gostaria de falar desses poetas que, mesmo sendo surrealistas, se lançaram de corpo e alma na batalha e que, desde o princípio, participaram da Frente Popular. Eram escritores raros, arrogantes, inspirados pelo pensamento de Nietzsche e apaixonados por teologia. Eles não acreditavam nem no progresso, nem no bem, nem no homem, mas, no entanto, queriam salvar o mundo da carnificina. Enquanto esperavam, foram os únicos a pensar o fascismo. Essas panelinhas, eu ia dizer seitas, vão do grupo Contra-Ataque, fundado pelo mesmo Breton e Bataille, ao Acéfalo, essa pequena sociedade secreta sobre a qual pouco sabemos. Ou ainda ao Colégio de Sociologia, fundado em 1938 e 39, onde o jovem Roger Caillois encontra Pierre Klossowski ou Walter Benjamin. Onde Michel Léry, mais cético, caminha ao lado do futuro fundador da primeira rede de resistência da França Livre. E onde Georges Bataille arrogantemente declara guerra ao espírito de Munique. Naquele momento, essa guerra era, sobretudo, uma guerra de fachada. Luta-se, combate-se, mata-se às vezes, extermina-se, mas num mundo que continua essencialmente de palavras e de papéis. Foi então que a história, isto é, a história real, vem mais uma vez dar um de seus golpes, oferecendo para essas manobras do espírito o seu primeiro campo de batalha em tamanho natural. Esse campo árido e desolado, essa terra lírica, evidentemente, é a Espanha. Ela que deu ao mundo tantos místicos e santos, oferece ao século um desses primeiros contingentes de verdadeiros mártires. Esse país de sofrimento vai magnetizar durante 3 anos o destino de nossos heróis, transformando alguns deles em poetas-soldados, em romancistas aviadores. Resumindo, um governo de frente popular está há cerca de 5 meses no poder, também em Madrid. Uma parte do exército rejeita o novo governo, a começar pela maioria dos generais. Entre eles estão os profissionais do massacre que 10 anos antes tinham levado a repressão para o RIF. Então, em julho de 36, quando esses generais se revoltam, começa uma nova guerra, atroz, evidentemente, mas bastante clara para que esses escritores tão diferentes tomem partido. É o caso de Mauriac, por exemplo, que não é propriamente um homem da Frente Popular. O que me mobilizou foi que Franco se dizia católico e se apresentava como um soldado de Deus e da Igreja. Acho que quando se é cristão e quando se é católico, o primeiro dever é lutar para afastar Cristo das causas medonhas às quais o ligaram. Le Christ des causes affreuses auxquelles on l'a lié. É o caso de um Bernanos, também católico e ainda por cima monarquista, discípulo de Drummond.
Mas ele logo percebe por trás do Viva la Muerte dos franquistas a sombra de Mussolini, de Hitler, a sombra da vergonha para toda a Europa. Bernarnaud ao lado dos vermelhos. Seu amigo, o Dr. Jean Besnier, conta. O que ele viu foi essa repressão atroz, encorajada e abençoada pelas autoridades eclesiásticas de Maiorca. Incriminava-se a igreja, à qual ele sempre pertenceu, e fora da qual ele não poderia viver um instante. Foi isso que mais o perturbou. Ele quis mostrar, a propósito do caso da Espanha, que um católico não era obrigado a encobrir os crimes de seus irmãos. Acho que nenhum outro escritor, num outro campo, fez a mesma coisa. É o caso também de uma porção de escritores que vem de outro campo. Quando não se engajam decididamente nas fileiras das brigadas internacionais, tornam-se repórteres de guerra para os grandes jornais. Além de Saint-Exupéry e Benjamin Péret, dos Passos, Arthur Koestler, George Orwell, Anna Seghers, Jean-Richard Bloch, estão os romancistas russos Ilya Ehrenburg, correspondente do Izvestia, ou o grande Ernest Hemingway, que voltando dos Estados Unidos torna-se propagandista incansável da causa republicana. 6 homens andam numa faixa de terra e avançam para a morte. Sua presença aqui prova que esta terra é nossa. O verdadeiro símbolo dessa espécie inédita de escritores é André Malraux. Ele irá emprestar seu estilo e sua lenda à causa. Apenas 4 dias depois do golpe, corre para Madrid, o punho levantado, já sonhando com o seu futuro exército de pilotos e de metralhadoras volantes. Escutem Paul Nothomb, o comissário político da esquadrilha e que, com sua cabeça de herói de A Esperança ou de Os Conquistadores, é hoje um dos poucos sobreviventes. Malraux compreendeu logo que tínhamos que enviar aviões se quiséssemos ajudar a Espanha com algo concreto e não apenas comícios ou reuniões. Era preciso deter os fascistas que avançavam em campo aberto sem qualquer oposição militar. Os aviões poderiam chegar em alguns dias. Era preciso comprar aviões. Acho que com a ajuda de Clara, ele foi comprar aviões na Europa Central. Talvez de traficantes. Eu não tenho certeza. Confiram. Caso vocês sejam dessas pessoas maldosas que desconfiam de Malraux, o blefista, de Malraux, o mitômano. Ele não tinha brevet de aviador, mas 2 ou 3 vezes ele ocupou o lugar do metralhador dianteiro, porque estávamos no Poté 42, onde haviam 7 pessoas. Haviam 3 metralhadoras, um bombardeiro, que era eu nesse caso, 2 pilotos e um mecânico. Havia 3 postos de metralhador. Malraux contou que, uma ocasião, diante de um avião fascista, quando ele viu a cabeça do piloto, ele não pôde atirar. Se vocês duvidam que um escritor também possa ser um homem de ação, confirmem com esses bombardeiros arrebentados, ou então com esse Latécoère, do qual tiraram as metralhadoras para pôr câmeras no ar. Esse sonhador também pôde influir no desenrolar da guerra. Lembro-me muito bem de um raid sobre Teruel. A defesa antiaérea sacudiu o avião como... bem, de uma maneira impressionante. E Malraux, eu o vejo ainda no meio do corredor, que ia do posto de pilotagem até o metralhador traseiro. Ele estava lá, sem fazer nada, simplesmente porque queria estar conosco, para mostrar que participava, mesmo que não estivesse num posto de combate. Evidentemente, tudo não seria assim admirável nessa história. Nossos bravos aviadores não estarão sempre isentos de culpa e censura. São testemunhas esses militantes do PUN e outros anarquistas de Aragão, combatentes indisciplinados, mas corajosos. Eles se espantariam quando seus aliados stalinistas os levaram para as cavernas das prisões do GPU e quando viram que estavam lá para serem abatidos como cães. Era um pouco tarde demais. Espantaram-se com aquilo que nossas belas almas tão negligentemente não quiseram ver.
Apesar desse crime, que será por muito tempo a parte sombria do quadro, a Guerra da Espanha permanece um dos grandes momentos da história. Em todo caso, o momento em que a maioria de nossos heróis brilha nesse culto da paz, até então sua religião. No fim, o que permanece, o que se eterniza em nós e como a música de um belo poema persegue as gerações seguintes, são essas imagens de um filme feito às pressas. Está inacabado. Seu diretor, André Malraux, teve que empacotar os rolos rapidamente no dia de janeiro em que as tropas de Franco entraram em Barcelona. Mas pela magia da arte, o filme pôde continuar por muito tempo e encarnar a esperança. E então que chega a guerra, a verdadeira, a mundial, aquela que vai fazer o drama da Espanha parecer um ensaio geral, aquela que vai mergulhar a França na humilhação extrema. Parte da intelectualidade mergulha numa confusão de sentimentos. Quero insistir agora nos outros, esse partido de antifascistas. Como acabamos de ver, eles sabem que podem defender a cultura com armas na mão e que o prêmio Goncourt pode levá-los às nuvens de Teruel antes de instalá-los nos gabinetes dos ministérios. É uma escolha cruel. Uma batalha rude. Ela passa pela esquerda e pela direita, pela igreja dos que acreditam no céu e pela dos que não acreditam, e vai levar os mais audaciosos para a resistência. O que pode fazer um intelectual diante do escândalo da França ocupada? Ele pode se indignar, se insurgir, como morria. Tudo estava emporcalhado, desde a calçada, onde uma barreira branca nos obrigava a desviar, até o céu acima da Praça da Concórdia. Lá flutuava a bandeira, com essa cruz que sempre foi para mim uma aranha negra, inchada de sangue. O intelectual pode se exilar, por exemplo, no Brasil, para onde foi Georges Bernanos logo depois de Munique. De lá, bombardeia os quartéis generais de Vichy com suas explosões inspiradas e muitas vezes mortíferas. Ele disse que foi digerir sua vergonha no Brasil. Pouco tempo depois, quando o Brasil, terra do exílio, se tornou terra da acolhida e terra da residência, ele se corrigiu. Não digeri a vergonha. Reencontrei meu orgulho. Refleti o que seus amigos brasileiros pensavam da França e o que ele mesmo pensava. Diante deles, ele quis testemunhar em favor da França. O intelectual pode se retirar para Marsella, na radiosa Villa Herbel, onde surrealistas matam o tempo com jogos de palavras em livre associação ou organizando no jardim exposições de Max Ernst. Enquanto isso, Breton reconstitui um desses círculos mágicos esotéricos dos quais tem um segredo. Ainda como os surrealistas, o intelectual pode ir para as Antilhas e depois para Nova York. Lá encontra outros exilados, dos quais se destaca Claude Lévi-Strauss. Nova York estava naquele momento no auge do seu perfil cosmopolita. Havia refugiados de todos os cantos do mundo, alemães, italianos, franceses. Era um lugar extraordinário para viver um pouco o pensamento europeu, embora não estivéssemos na Europa. Em Nova York, o intelectual pode adotar uma postura mais explícita, publicando textos gaullistas. Pode, ao contrário, ser mais discreto e fazer, como Breton, conferências em Yale sobre o surrealismo, fazer viagens ao Canadá, turismo literário e locuções de rádio. Ele foi muito ativo no meio surrealista norte-americano, com a revista View, e ele trabalhou na Voz da América. Tínhamos não sei quantos programas por dia em língua francesa, e nossa atividade era exagerada. Breton nunca quis escrever uma única palavra dos programas. Ele era uma voz. Ele era locutor, é tudo. Achava que, sendo locutor, não se comprometia politicamente. O intelectual pode ir para Londres e escolher de novo entre escrever e combater.
refleti, meio dividido, entre dois argumentos. Eu tinha vindo para combater, mas nesse momento, fazer uma revista tinha um certo significado, pois não havia mais presença francesa fora da França. Com ou sem razão, por motivos que nem sei explicar, resolvi tentar contribuir para essa revista. J'ai décidé d'essayer, c'est-à-dire de contribuer à cette revue. O intelectual pode voltar a Paris como Sartre, o amigo de Aron, quando voltou do cativeiro. Como o nazismo envenenou até nossas ideias, cada pensamento justo era uma conquista. Já que uma polícia onipotente procurava nos obrigar ao silêncio, cada palavra se tornava tão preciosa quanto uma declaração de princípios. Como estávamos acuados, cada gesto tinha o peso de um compromisso. É o caso de As Moscas. Não foi muito feliz montar uma peça de teatro em plena ocupação com o visto da censura alemã. Sartre, depois de seu retorno em abril de 41, é quem funda com de Santi e outros a organização clandestina Socialismo e Liberdade. Uma coisa que me deixa indignada é a maneira como criticaram As Moscas. O fato de ter sido representada por Dylan em 1943 impede que seja considerada uma peça ligada à colaboração. No espírito de Sartre, em nosso espírito, é definitivamente uma peça sobre a resistência de um ser em circunstâncias constrangedoras. E foi assim considerada. Apesar disso, todos os críticos da colaboração, Alain Lobron e André Castelot, por exemplo, em La Gerbe, escreveram o pior possível sobre essa peça. O intelectual pode sempre em Paris subir a escada tortuosa que na rua Sébastien Potin leva ao escritório de Jean Poin. Ali, o ex-diretor da Nouvelle Revue Française, que seria nojento se continuasse escrevendo nela, corre riscos inauditos. Está a 2 passos do escritório de Drieux, o diretor titular imposto pelos alemães, mas que de resto não rompe os laços de uma amizade antiga. Que do estranho pode também, como Pierre Sanguer e outros, publicar poemas de um antigo surrealista que se tornou comunista. Pode desafiar a censura, a tortura, para manter a honra dos poetas. Pode, além de Aragon, aliás François Lacolère, publicar El Satriolé, aliás Laurent Daniel, Paul Éluard ou François Mauriac, aliás Fauré. Pode, como Vercors, criar as edições de Minuit. Acho que foi a única editora clandestina. Havia, evidentemente, muitos jornais, muitos livrinhos, mais exatamente folhetos. Mas uma editora, e sob a forma de livros, acho que só houve Edition de Minuit. O Silêncio do Mar apareceu em 42, embora estivesse pronto em 41. Mas era preciso organizar tudo. Depois de impresso por Vollard, era preciso costurar e pôr a capa, o que era feito por amigos na casa deles. Eles aprenderam como fazer. Publicamos, em média, um livro por mês, durante 2 anos. O intelectual pode ainda, na grande tradição das brigadas internacionais, achar que a liberdade não se defende com livros e tomar o caminho dos maquis, trocar a pena que se tornou inútil por armas menos clássicas. Entre outros, se alinham Anatole Levitsky, que foi ligado à Bataille, e à Escola de Sociologia, Politzer, cuja força de caráter Henri Lefebvre nos descreveu, Marc Bloch, o historiador da Escola dos Anais, René Char, aliás Capitão Alexandre, Jean Cavalier, que quando seus carrascos perguntaram sabe que vai morrer, respondeu como matemático irrepreensível que a verdade não morre nunca, ou ainda um pouco tarde, mas com sua valentia e seu brilho costumeiros, a André Malraux, que cumpre mais do que sua parte na vitória final. Primeiro, na Dordogne, depois na Alsácia, onde toma emprestado do herói de um de seus romances o nome de Coronel Berger, como tal comanda a lendária brigada Alsácia-Lorena que libertará Estrasburgo.
Nosso intelectual pode, enfim, chorar seus pares. Eles não verão o triunfo dos valores pelos quais se arriscaram, tornando-se mártires. E os outros? Aqueles que, com ou sem escrúpulos, tomaram o partido de seus assassinos. Onde estão? No que se transformaram? Como vivem o fim dessa guerra que tinham tanta certeza de vencer? Aqui estão de novo pela última vez, como eram antes. Não aprenderam nada, não entenderam nada. Eles aqui de novo presos na armadilha de uma cidade fantasma. Louis Ferdinand Céline imortalizou o jogo lúgubre e zombeteiro dessa cidade em que, graças a Deus, sua aventura acaba. Eu fui a Samaringen. Tentei, como em cada etapa dessa enquete, encontrar os rastros deixados por nossos personagens. Nada mudou a começar por essas casas sossegadas que foram invadidas pelos colaboracionistas em debandada. Estão iguais à doceira Schön, onde bebiam café, ao albergue Leuven, onde fingiam se lembrar de um médico esquisito sempre acompanhado de seu gato Beber, que ocupava o quarto 11. Não mudou também o castelo no alto da cidadezinha que pertence há séculos à família dos Hohenzollern, de onde se instala e se vestia em miniatura. Lá estão Pétain, é claro, que tem direito a um andar, Laval e seus antigos ministros milicianos. Mas também de passagem estão Robaté, Abel Bonner, Chateaubriand, o ator Le Vigan, com seu eterno cachecol no pescoço. Resumindo, os mais irredutíveis de nossos intelectuais colaboracionistas, sem falar de Céline, que parece estar lá para nos dar seu desopilante retrato do hitlerismo sitiado. É interessante no sentido que é muito cinema e também é pitoresco. Depois é histórico. É um momento da história da França e, apesar de tudo, o caso Pétain. Não imaginava bem a vida na Idade Média. Os senhores de um lado, no castelo deles, e os plebeus embaixo, quer dizer, os plebeus em volta. Lá havia realmente uma situação medieval. Podemos considerar que os ministros e os adormecidos, como eram chamados na intimidade, ocupavam realmente a posição de senhores. Nós somos a TV setorial. Acertos de conta. Um clima de violência que faria Polan dizer: por que exageram? Um patriota sincero é mais calmo, mais modesto. No tribunal de exceção, os processos de Pétain e, sobretudo, de Laval são realizados às pressas e deixam nas testemunhas uma sensação de mal-estar. E entre nossos intelectuais resistentes se instala de um golpe um verdadeiro debate. De um lado, Camus e os partidários de uma justiça intransigente. Do outro, François Mauriac, chamado de São Francisco dos Criminosos, que defende a caridade. Entre os dois campos, um pouco ofuscado pelo que está acontecendo, um poeta de 35 anos, Robert Brasilat, que se tornou o caso simbólico dessa grave questão. Um escritor é responsável até a morte, se for, pelos crimes que não cometeu, mas exaltou, avalizou ou deixou simplesmente que acontecessem. O processo de indulto ia chegar. Tive a ideia de escrever uma carta ao general de Gaulle pedindo o indulto. Não me lembro mais, mas provavelmente não fui o único. Me vejo ainda com Thierry Mounier no Café de Flore, mostrando o texto. Isorni cortou muita coisa. Acabou ficando um texto muito curto, que foi assinado por muitos intelectuais, apesar de alguns se recusarem. 59 assinaturas na mesa do general de Gaulle, entre elas na última hora e depois de uma dolorosa luta de consciência, a de Albert Camus. Meu pai viu de Gaulle 2 dias antes e de Gaulle lhe disse: ainda não vi o processo, mas não acredito que ele vá ser fuzilado. Depois ele recusou o indulto. 6 de fevereiro. Que coincidência. Brieux-la-Rochelle sabe há muito tempo que tudo acabou. Sozinho, amargo, foi se esconder na casa de Colette Geramec, sua primeira mulher. Em 1942, cruzamos com Drier.
Meu pai e ele conversaram e sentimos desde aquele dia que Drouet... Bem, meu pai me escreveu no dia seguinte, ou não sei quando, que Drouet achava que seria fuzilado. Desde aquela época, os colaboradores já sentiam que a coisa ia mudar. Não sei exatamente a data, digo 42, talvez tenha sido um pouco depois, eu não sei. Mas, desde aquela época, eles já se sentiam um pouco acuados. Em sua defesa, podemos dizer que o que quer que tenha dito, feito ou escrito, ele teve a coragem de enfrentar até a morte. O suicídio é uma solução. Isso perguntavam os surrealistas que frequentavam Drouet na juventude. Sim, parece. Quando se passou a vida toda tão metodicamente desencaminhado, só nos resta não errar a saída.